Antes de 2022, a Ucrânia não seria um dos primeiros países que viriam à mente ao falar sobre grandes superpotências militares. Agora é conhecida mundialmente por seu exército notável, equipamentos inovadores e indústria de defesa em rápida evolução. Nem mesmo a OTAN previu isso. A aliança ficou atônita com a rápida ascensão da Ucrânia e o avanço de Kyiv nos rankings militares. Ainda não acabou. A cada dia que passa, está ficando mais forte, quebrando novos limites, estabelecendo novos recordes e provando ser uma das forças militares mais dinâmicas, adaptáveis e inovadoras que o mundo já viu. A evolução militar da Ucrânia fica mais clara no uso de drones na guerra. Enquanto muitos países, até grandes potências militares, ainda tentam entender o básico de construir e usar drones no campo de batalha. Em reconhecimento e ataque, a Ucrânia está anos-luz à frente deles. Em menos de 4 anos de guerra, a Ucrânia deixou de ser novata e se tornou especialista em drones, dando exemplo para outras nações ao redor do mundo e até superando a Rússia quando se trata do uso inteligente e estratégico de veículos aéreos e marítimos não tripulados para causar danos ao seu oponente. Como conseguiu tudo isso? Bem, a resposta simples é que não tinha escolha. Com o tempo, a guerra deixou de ser convencional, com tanques e trincheiras, e passou a ser dominada por bombardeios aéreos. Enxames de drones e mísseis forçaram a Ucrânia a se adaptar rapidamente para sobreviver. A Rússia enviou dezenas e depois centenas de drones todas as noites, atacando infraestrutura militar e civil com intensidade implacável. Até os exércitos mais fortes do mundo teriam dificuldade para repelir ataques tão intensos, principalmente porque muitos têm pouca ou nenhuma experiência em combater drones em grande número. No papel, a Ucrânia também poderia ter desmoronado sob a pressão, mas não desmoronou. Como em tantas outras ocasiões ao longo desta guerra, suas forças buscaram forças internas e desafiaram as probabilidades. Diante da ameaça de perder seus territórios para os russos e vendo inúmeras pessoas inocentes serem mortas ao longo do caminho, o país fez o que sabe fazer de melhor. Adaptou-se, viu o que a Rússia fazia e tentou superar. Com dezenas de empresas de defesa, grandes e pequenas, espalhadas por toda a Ucrânia, fazendo tudo o que podiam para aprimorar as capacidades de drones do país, algumas delas simplesmente trabalhavam na modificação de quadricópteros rudimentares, para que pudessem realizar missões de reconhecimento e ataque. Outras criaram drones novos do zero. Algumas até tentaram desafios muito maiores, como converter aeronaves ultraleves comerciais em bombardeiros kamikaze não tripulados. Pouco a pouco, os esforços deles se somaram até hoje, quando a Ucrânia agora é considerada o principal nome em produção e inovação de drones. Ela não só conseguiu produzir alguns dos drones mais eficazes, eficientes e avançados atualmente em operação, como também colocou esses drones à prova, usando-os para ataques devastadores contra forças russas em áreas ocupadas da Ucrânia e até dentro da Rússia, destruindo aeródromos, fábricas militares, refinarias e depósitos de combustível. A guerra ainda prossegue em grande parte devido ao domínio da Ucrânia em tecnologia de drones. Kyiv provavelmente já teria capitulado se não fossem seus operadores de drones de elite e enxames estratégicos, fortalecendo as defesas e repelindo os russos. Os drones podem até ser o fator X que trará a vitória à Ucrânia. Para que isso aconteça, ela vai precisar de muitos deles. Felizmente, isso não deve ser um problema. Um relatório recente da Bloomberg revelou que a Ucrânia produz cerca de 4 milhões de veículos aéreos não tripulados por ano. Isso inclui desde os drones visão em primeira pessoa, de visão em primeira pessoa, relativamente baratos e simples, que os pilotos operam com a ajuda de câmeras acopladas, até drones de ataque de longo alcance, muito mais avançados e capazes. O tipo que Kiev regularmente utiliza em operações profundas atrás das linhas inimigas para explodir oleodutos e provocar incêndios em fábricas de armas russas. Para mostrar a dimensão dos 4 milhões, segue uma comparação direta. Os Estados Unidos, que são por praticamente qualquer métrica a força militar mais forte e avançada do mundo, produzem apenas 10 mil drones por ano.
Então, para cada drone americano que sai das linhas de produção, a Ucrânia fabrica 40. E a quantidade não é o único aspecto notável da indústria de defesa ucraniana. Segundo o analista da RAND Mikhail Bonatti, Kiev também possui muitos tipos de drones. Não é só a quantidade, mas a variedade de drones. Provavelmente supera todos os países da OTAN juntos atualmente. Enquanto o exército russo foca nos drones Shahed, originados no Irã e agora produzidos em massa na Rússia. A Ucrânia escolheu um exército de drones mais ágil e variado para surpreender seu inimigo. Agora, nos primeiros dias do conflito, por exemplo, vimos as forças armadas ucranianas aproveitarem ao máximo os drones Mujin 5 ou Sky 5000 de fabricação chinesa, que foram usados nos ataques de agosto de 2022 à base da frota do Mar Negro da Rússia em Sebastopol, na Crimeia. Também houve relatos de que a Ucrânia utilizou o UG-22 Airborne, um drone monomotor capaz de transportar uma ogiva interna ou várias bombas lançadas do ar, com um alcance de até 800 km ou 500 milhas, assim como o Morok, que pode percorrer distâncias de até 300 km ou 186 milhas enquanto transporta uma ogiva de aproximadamente 30 quilos ou 66 libras. A Ucrânia também usa o modelo UG-25 Skyline a jato. O UG-26 Beaver de longo alcance vem sendo usado em ataques a Moscou e outras regiões russas. O AK-400 Site, iniciado como um programa voluntário, agora é produzido em série e integra as forças armadas do país. Há diversos tipos de drones, alguns grandes e outros pequenos. Alguns foram criados para vigilância e coleta de informações, outros para lançar bombas ou realizar ataques kamikaze contra tanques, fortificações e tropas inimigas. Cada um é diferente e alguns, naturalmente, se mostraram mais bem-sucedidos do que outros. Alguns foram testados, usados brevemente e depois descontinuados quando perderam utilidade. Enquanto outros se tornaram pilares do arsenal aéreo de Kiev, usados dia após dia para ataques nas linhas de frente e além. A Ucrânia surpreendeu ao neutralizar drones aéreos e criar modelos aquáticos como o Magura, veículos de superfície não tripulados multifuncionais, aptos para reconhecimento, vigilância, patrulha, busca e resgate, segurança marítima, desminagem e missões de combate. O Amagura ganhou fama ao participar de um dos eventos mais marcantes da guerra, tornando-se o primeiro drone marítimo a derrubar uma aeronave inimiga. Derrubando um dos caças Su-30 da Rússia, avaliados em 50 milhões de dólares após um ataque direto de míssil. A variedade de drones da Ucrânia desbloqueia todos os tipos de capacidades ofensivas. Ela pode empregar muitos drones menores e baratos em áreas perigosas na linha de frente, sabendo que alguns serão destruídos, mas outros podem atravessar defesas inimigas e atingir alvos valiosos. Ela pode usar drones marítimos no Mar Negro e outros locais para manter navios de guerra e fragatas russas afastados, ou atacar seus portos, ou usar seus drones de longo alcance mais perigosos e explosivos para atingir alvos grandes e reforçados a centenas de quilômetros das fronteiras ucranianas. Outra grande vantagem para a Ucrânia é ter criado e produzido tantos drones em grande escala. Isso cria várias oportunidades comerciais interessantes para o crescente número de empresas de defesa do país. Diversos países da OTAN na Europa e outros ao redor do mundo já demonstram interesse em parcerias com empresas ucranianas, investindo em seus produtos ou colaborando para abrir novas instalações de pesquisa, desenvolvimento e fabricação em seus territórios. E pioneiros ucranianos de drones como Oleksandr Krakov estão liderando essa nova e ousada etapa do desenvolvimento militar do país. Krakov nasceu na Ucrânia, mas ainda criança foi enviado de Kiev para a fria Sibéria, já que seu pai temia as consequências do desastre nuclear de Chernobyl. Aos 47 anos, Krakov, formado em engenharia, possui e dirige a empresa ucraniana de drones TSIR. Ele foi um dos primeiros empresários de drones ucranianos a buscar parcerias com a OTAN, servindo de exemplo para outros, compartilhando tecnologia com parceiros europeus para fortalecer as defesas do continente e arrecadar fundos tão necessários para as forças da linha de frente de Kiev.
A empresa de Kraków está montando uma nova fábrica de drones táticos na Finlândia. Isso garantirá drones extras constantes às brigadas ucranianas e dará à TSIR acesso a fundos e recursos ocidentais. Os drones fabricados serão quadricópteros que voam até 15 quilômetros para reconhecimento de curto alcance e ataques na linha de frente. A empresa finlandesa Suma Defence Public Limited Company também participa da produção. Esse projeto é vantajoso para todos os envolvidos. A empresa de defesa finlandesa pode aprender com os melhores fabricantes de drones do mundo. E essa experiência pode ajudar a Finlândia a desenvolver suas capacidades de drones ofensivos, essenciais caso precise se defender de uma possível invasão russa, assim como a Ucrânia. A Finlândia compartilha cerca de 1.340 quilômetros, 830 milhas, de fronteira com a Rússia. Ela pode muito bem ser um dos próximos alvos do Kremlin, especialmente se os rumores e relatos de que Vladimir Putin está planejando um ataque a uma ou mais nações da OTAN forem verdadeiros. Colaborar com a Ucrânia é fundamental para países como a Finlândia. Isso vai ampliar o conhecimento deles sobre a guerra com drones e prepará-los melhor para possíveis enxames de drones russos cruzando fronteiras rumo às cidades e vilarejos. Enquanto isso, a empresa ucraniana de drones também lucra muito com esse acordo. Ter uma fábrica de produção de drones em solo da OTAN é algo inestimável. A menos que o Kremlin queira iniciar a Terceira Guerra Mundial, não pode impedir que a TSIR fabrique drones na Finlândia, pois não consegue lançar Shaheds ou mísseis balísticos sobre a fronteira finlandesa. Então, só resta assistir e esperar enquanto a fábrica produz centenas ou milhares de drones para reforçar a Ucrânia. Cientes de que cada um pode matar um soldado russo ou destruir um ativo valioso, como tanque ou veículo blindado. Trabalhar com a empresa finlandesa também ajuda os fabricantes de drones da Ucrânia a começar a construir uma rede de conexões, além de suas fronteiras e dentro da aliança da OTAN. Isso pode resultar em novas parcerias com empresas de outros países. Em breve, mais empresas de defesa da Ucrânia podem instalar bases na Escandinávia, Bálticos, Polônia e outros locais. A Suma Defesa também financia a produção e o desenvolvimento de drones. Ela chegou a trabalhar em nada menos que 3 modelos protótipos próprios, que agora estariam prontos para entrar em produção em série após passarem por testes de campo na Ucrânia. Segundo o Chief Executive Officer, Jussi Holopainen, a maioria das empresas deseja desenvolver drones a partir do conceito inicial. Pulamos em um trem em movimento e recebemos dados sobre quais sistemas funcionam em uma guerra real. A transferência de tecnologia e dados em tempo real sobre os acontecimentos. Parte dos drones produzidos na planta será enviada para outros países da OTAN. Mas muitos irão direto para a Ucrânia, dando a Kiev ainda mais opções para levar a luta aos russos. Este projeto faz parte de um esquema maior chamado Flywell, um consórcio de fabricantes ucranianos de drones que produzem sistemas aéreos, marítimos e terrestres para atingir ativos russos até 1.243 milhas, 2.000 quilômetros, dos locais de lançamento. O consórcio busca arrecadar 50 milhões de dólares para ampliar sua produção na Europa. Também para financiar inovações e tecnologias em guerra com drones, como drones movidos a hidrogênio, que devem ser capazes de voar por muito mais tempo do que os modelos movidos a bateria. As empresas Flywell também fabricam literalmente centenas de milhares de drones todos os anos, operando de forma muito diferente de suas contrapartes na Europa, que geralmente produzem quantidades muito menores de sistemas muito mais caros. O que simplesmente não seria viável no tipo de guerra que a Ucrânia se está travando. É muito mais eficaz, de modo geral, ter drones que sejam relativamente acessíveis e fáceis de fabricar em grandes quantidades, em vez de drones que custam muito caro para serem produzidos e, portanto, não poderiam ser implantados em enxames de tamanho considerável. Grande parte da Europa ainda precisa aprender sobre guerra com drones. E a Ucrânia é a principal fonte de conhecimento nesse tema. Ela precisa resistir a ataques de drones russos regularmente, que às vezes podem envolver até ou mais de 800 drones cruzando as fronteiras do país em uma única noite.
A Ucrânia, com seu avançado sistema de defesa aérea, consegue abater cerca de 80% desses drones regularmente. Mesmo países europeus que buscam modernizar suas forças armadas e se preparar para a possível guerra com a Rússia teriam dificuldade em atingir taxa de sucesso semelhante por enquanto. Quando cerca de 20 drones cruzaram a fronteira polonesa em setembro, o mundo percebeu como as nações da OTAN estavam despreparadas para lidar com eles. A Força Aérea da Polônia e aliados da OTAN enviaram caças para abater drones, mas só derrubaram 4. Um dos caças também lançou inadvertidamente um míssil contra um prédio residencial próximo, danificando o telhado, mas felizmente não causando vítimas. Foi uma resposta caótica e relativamente fraca a um enxame russo muito pequeno, se comparado aos que entram na Ucrânia todas as noites. Isso preocupou muitos na Ucrânia e outros sobre o futuro da Europa. Grakov disse que derrubar 4 drones em uma noite seria um resultado ruim para uma equipe de defesa aérea ucraniana. Grakov disse que as nações da OTAN provavelmente gastaram mais com o combustível dos caças usados contra drones do que a Rússia para fabricá-los. Ele teme que os países europeus não estejam se adaptando, nem aprendendo as lições que a Ucrânia tenta ensinar. Até na Ucrânia, drones são hoje a principal causa de mortes e ferimentos civis. E esses números cresceram em 2025, conforme os enxames russos aumentam e os ataques se intensificam. Se outros países enfrentassem esses enxames e ataques, Grakov e outros como ele têm, compreensivelmente, medo de quão rapidamente a situação pode sair do controle e de quão grande pode ser o número de mortos. Felizmente, vários países da OTAN demonstraram disposição em aprender com a Ucrânia e buscar parcerias com seus contratados de defesa. O Reino Unido, por exemplo, anunciou recentemente que está se unindo à Ucrânia em um projeto para iniciar a produção conjunta de drones interceptadores. Isso vai ajudar as forças ucranianas a combater os enxames de Shahids russos que entram em seus territórios todas as noites. O projeto Octopus está em negociações e deve ser implementado nos próximos meses. De acordo com o ministro de Estado da Defesa, Prontidão e Indústria do Reino Unido, Luke Pollard, que disse a Bloomberg: muito em breve, vamos fabricar cerca de 2.000 drones por mês e enviá-los à Ucrânia para interceptar drones russos. O ministro continuou explicando que a produção dos drones será inicialmente situada no Reino Unido, mas pode evoluir para outros locais, conforme necessário, para garantir que as necessidades do campo de batalha da Ucrânia sejam atendidas. O Reino Unido é excelente em P&D e manufatura avançada. Podemos oferecer algo que nossos amigos ucranianos não têm. Precisamos agir rápido e ser os primeiros. Várias outras nações ao redor da Europa já estão negociando acordos ou já estão no processo de trabalhar lado a lado com fabricantes de drones ucranianos. A Eslováquia, por exemplo, firmou parceria oficial com o fabricante ucraniano de drones Skytom em 2024. A Skytom produz o drone Rayberg, que percorre 2.500 quilômetros, 1.553 milhas, e voa por até 28 horas. Arrecadou mais de 10 milhões de euros. Buscou financiamento estrangeiro para construir a fábrica na Eslováquia e decidiu abrir uma unidade internacional, por receio de que suas fábricas ucranianas fossem alvos prioritários da Rússia. Segundo o fundador Oleksandr Stapura, a empresa anunciou parcerias com Reino Unido e Dinamarca. E Stapura reconhece que trabalhar na Europa traz tanto altos quanto baixos. Produzir na Europa garante a Skytom acesso a mercados globais e da OTAN, porém com custos e regulamentações mais altos. Os engenheiros ucranianos tendem a implementar melhorias mais rapidamente do que seus colegas europeus, porque trabalham mais próximos dos usuários finais. Firepoint é outra empresa de defesa ucraniana beneficiada pelo interesse e investimento europeus. A Dinamarca reservou 500 milhões de coroas, o equivalente a 77 milhões de dólares, para ajudar a empresa, que é a marca por trás do novo e empolgante míssil de longo alcance Flamingo, a estabelecer operações em solo dinamarquês. Como a Skytom, a Firepoint quer que uma fábrica na OTAN proteja suas operações de ataques russos. Toda a produção da instalação será enviada à Ucrânia para apoiar o esforço de guerra. Centenas de outras empresas de drones
podem se beneficiar desse apoio nas próximas semanas e meses. Como observa o vice-primeiro-ministro da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, em 2022 a Ucrânia tinha 10 fabricantes de drones. Agora são 500. Quando a guerra terminar, essas centenas de empresas provavelmente receberão inúmeras ofertas, acordos e propostas de outras empresas globais, ansiosos para investir em seus produtos e aprender com suas experiências. Sem dúvida, será um grande impulso para a economia ucraniana após a guerra. Enquanto isso, eles continuarão fazendo o que sabem de melhor, produzindo os diversos veículos aéreos não tripulados que estão ajudando a Ucrânia a vencer esta guerra. Veja como drones ucranianos prejudicaram ainda mais a indústria petrolífera do Kremlin em um recente ataque de longa distância mostrado neste vídeo. Ou, para outro exemplo das capacidades ofensivas da Ucrânia, assista a este vídeo que mostra como as forças de Kiev usam sistemas avançados de guerra eletrônica para destruir mísseis russos sem disparar um tiro. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal também. Assim você pode ficar informado e atualizado sobre todas as últimas notícias de destaque do mundo militar.